Vamos para mais uma aula de cerca elétrica, dessa vez uma cerca elétrica industrial, sempre compartilhando conteúdo para vocês aqui. Então já peço, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário também. Essa é uma cerca elétrica que a gente vai utilizar um arame específico, que é o arame Eletrix, eu vou já mostrar para vocês. Mas vamos lá, primeiro de tudo a nossa haste, que ela é uma haste confeccionada. Tem duas maneiras de você fazer essa haste. A primeira maneira é você fazer de metalon e fazer a pintura dela, né? Se a haste estiver bem pintada, ela vai demorar bastante tempo, ela é mais resistente do que a haste de alumínio. Na haste de passagem, que a gente chama, a gente vai utilizar a haste de alumínio, porque o arame só vai passar aqui. E na haste que vai ficar nos cantos, que a gente chama de esticador, a gente vai utilizar a haste que é galvanizada, né? A segunda forma de você fazer é galvanizada a fogo ou metalon bem pintado, vai ficar bem resistente. A gente faz os furos aqui da forma que a gente utiliza na cerca, né? 6 fios, e a gente compra essa parte aqui do suportezinho, você compra no Mercado Livre, que é proteção, né? Tampa para metalon, e você pode comprar dependendo da espessura da sua haste. Nesse caso eu estou utilizando aqui uma haste que ela é 30 por 30, então você vai pesquisar lá uma haste que seja 30 por 30 e é só colocar, ó, como é bem fácil aqui de colocar, vai evitar com que entre água no topo da haste, escorra pelo metalon e faz com que o metalon ele enferruje. Então, como eu falei, tem que ter uma boa pintura no metalon. A gente passou essa primeira camada de tinta aqui e depois que a gente colocar a haste no local, como ela vai ser fixada ela vai ser chumbada, né, com cimento, vou já mostrar o que a gente vai usar. E aí depois que ela estiver no lugar, a gente pinta também ela todinha novamente com spray, beleza? E como eu falei, na haste de passagem a gente vai utilizar a haste que é de alumínio, que a gente compra aí também, de 6 arames. Então tá aqui nosso material, uma cerca elétrica bem simples. Eu vou fazer um diferencial nessa haste, nessa cerca, que a gente vai utilizar para no canto, ao invés de utilizar uma haste na finalização ali, a gente vai utilizar o próprio muro do cliente. A gente vai fazer um furo com a broca 10, vou já colocar as dimensões para vocês aí e para vocês entenderem. Chega aqui. Para a gente fazer esse furo no muro, a gente vai utilizar isso aqui. Você pode chamar de dois nomes, chumbador, ou você pode chamar ele de parabolt. Então o que a gente utiliza? A gente tira o parafuso e coloca o gancho, já vai certinho aqui, ó. Aí depois que você encaixar lá na parede, que você rodar o gancho aqui, ele vai abrir o parabolt lá dentro e aí não solta de forma alguma. Esse daqui é pro canto, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Chega aqui, vai ficar dessa forma. Ao invés de colocar uma haste, a gente faz desse jeito aí, ó. Esse daí é um tipo de esticador, que ele é um esticador para cerca elétrica rural. A gente não vai utilizar, na frente ali a gente vai fazer sem o esticador, porque a gente vai ter a haste de canto que vai fazer essa tração ali para a gente poder esticar com os ganchos, beleza? Então é isso, ó. A dimensão desse parafuso aqui, se você for comprar o gancho e for comprar o parabolt você tem que comprar parabolt para broca 10, e aí ele já vem na medida certinho para você utilizar no gancho. Já fica aí a dica para vocês. Agora vamos para cá do material que a gente vai utilizar. Então chega aqui, ó, esse daqui é o arame que a gente vai utilizar, é o arame da fabricante belga, é o Eletrix, tá pessoal? Tem que ser o Eletrix, porque esse Eletrix aqui, ele é zincado, tá? Ele é um arame zincado, então não vai enferrujar. Esse daqui é de 500 metros, mas você pode comprar de 1000 metros, e se não me engano, a essa fabricante Eletrix, o mínimo que ela vende é 500 metros. Então você faz a medida aí da sua cerca, né? Você mede quantos metros é a cerca do teu cliente, aí você vai multiplicar pela quantidade de fios que você vai utilizar. No caso, como são 6 e a cerca do meu cliente aqui ele é 20 de frente com 10 de fundo, dá 30 metros. Então eu multiplico, né? 30 vezes 6, você vai chegar num valor ali determinado e aí você compra o arame conforme você vai utilizar no teu cliente. O diâmetro desse arame, ele é de 2, chega aqui bem pertinho. Ele é de 2,10 milímetros, beleza? É isso, ó. Carga de ruptura, né? 500 kg de força, então é um arame muito bom. E é isso, vai acompanhando aí que eu vou compartilhando diversas dicas. Como sempre pedi, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa o like também. E já comenta qual aula, qual vídeo que você quer que eu traga aqui sobre segurança eletrônica nesse canal, que eu vou estar compartilhando aí vídeo com vocês toda semana. Bora! Vamos para uma parte bem importante aqui da cerca, galera. Essa lateral aqui,
a gente não vai colocar haste, a gente vai fazer o gancho direto na parede. Para a gente fazer com o gancho direto na parede, como que funciona? A gente usa essa bucha aqui, ó, que é uma bucha conhecida como parabolt, certo? Esse parabolt aqui, como é que ele funciona? Assim que você aperta o parafuso, ele vai se abrindo aqui as laterais e ele trava lá dentro. Se você ver aqui, ó, tem as travazinhas, ele fica travado lá dentro e não sai de forma alguma. Por exemplo, aqui, ó, essa daqui ela já tá travada lá dentro e olha só a força que eu faço e não sai, tá? Fica bem seguro mesmo. A única questão é, se você coloca desse jeito aqui de um lado, do outro lado você precisa ter uma haste que vai esticar esse arame, porque desse lado aqui você não vai conseguir esticar. Nesse caso a gente tem uma haste ali que ela está fixada, a gente está aguardando secar o cimento ali que a gente já colocou. Depois a gente vai colocar os ganchos e esticar o arame, beleza? Então, ó, como que funciona? Faz o furo desse parabolt aqui, você serve até para fixar motor também. Então tem vários tamanhos dele de milímetro, esse daqui é de 10, então vou utilizar a broca 10. A gente já furou com a broca 10 aqui, e aí o que que a gente vem? Coloca o parabolt no local, certo? Aqui ficou um pouco mais aberto o furo, aí o que que eu vou fazer? Vou abrir um pouco aqui o parabolt também. Assim que eu aperto esse parafuso, vocês vê que ele já vai abrindo mais aqui a lateral do parabolt. Ó, já abri, agora eu vou ver se vai travar, ó. Travou bem, vou folgar um pouco. Folguei mais, ó. Agora aqui já tá legal, aí é só e aí para mim travar esse parabolt eu preciso vir com a chave e apertar, certo? Vou apertar aqui até o momento que eu sentir que não tá indo mais. Se eu for querer forçar muito, o que que vai acontecer? Ele vai quebrar o parafuso, tá? Então eu tenho que ir na medida, ó. Aqui é a medida. Já, ó, se eu tentar mexer a mão, ó, não vai mais, tá? Se eu for querer forçar muito, o parafuso vai quebrar lá dentro, você não vai conseguir tirar. Por quê? Esse parafuso ele tem que ser removido. Aí você pega a chave e, ó, quando eu girar aqui, ó, ele já vai soltar o parafuso. Pronto, soltou. O parabolt, a bucha, tá travada lá dentro, não sai mais, tá? Depois que colocou, não sai de jeito nenhum. Só se quebrar mesmo a parede aqui para poder tirar esse parabolt, certo? Aí eu venho aqui. Na realidade tem como tirar o parabolt, colocar o parafuso aqui sem enroscar, bater. A poca vai cair pro outro lado lá e o parabolt vai soltar. Mas aí você perde a broca, não tem como pegar depois, quer dizer, a poca, né? Então aí eu venho, ó, com o gancho, e aí o gancho encaixa nos 10 milímetros que é o parabolt lá, aquela poca. Então por isso que você tem que tirar essa medida aqui da poca no gancho que você vai utilizar. Então geralmente os ganchos são para 10, né? Poca 8 milímetros e encaixa certinho, tá? Esse daqui é 10 milímetros, parabolt 10 milímetros. Aí eu venho aqui, aperto até o fim, já travou, tá? Já tá travado. Aí é só fazer isso no restante que tem mais um e outro aqui e pronto. Aí é só esticar o arame. Vamos para outra parte da cerca para mostrar para você. Que a haste é de passagem, né? Ou em outros lugares chama haste W. Essa haste W aqui, ela é de alumínio, ela não é igual àquela ali galvanizada. Por quê? Porque ela é uma haste só de passagem. Então ela não vai ter força nela aqui, não vai fazer força nela. Vai fazer força nos cantos e vai fazer força no meio ali, que no meio eu tenho um esticador. Então o arame vai só passar aqui para ficar bonitinho. Todas as hastes já tá fixadas e quando a gente estiver passando o arame eu já mostro para você aí. Já fixamos as hastes, então todas as hastes já estão fixadas. Aqui no canto, por exemplo, a gente tem a haste esticador. O cara na hora de furar lá, furou um furo torto aqui, mas aí depois que tiver no lugar com arame a gente dá uma entortadinha para cima aqui para ficar o arame reto. E aqui a gente tem as travas. Como que a gente vai fixar as travas? Como a gente tem uma força de tração para lá e uma força de tração para cá, porque tem os ganchos ali no final, mostra lá os ganchos, ó. Os ganchos aqui no final. Os ganchos aqui no final, ó. Eu já mostrei para vocês também, ó. Tem aqui e tem lá em cima também, que a haste vai ali, ó, certo? E aqui, ó, que já tá fixado, já tá só aguardando para a gente fazer a passagem dos arames. Então a gente tem uma força de tração para cá e uma força de tração para lá. Onde a gente vai fixar essas que são as travas que a gente chama? A gente vai fixar exatamente aqui, ó. Aqui e vai fixar aqui no ferro. Vai ficar exatamente dessa forma. Para quê? Quando eu fizer essa força de tração para cá, mesmo que a haste ela esteja chumbada, eu consiga
ter aí uma haste bem resistente. Por quê? A gente está utilizando o arame, que é um arame que ele é 2,10 milímetros, ou seja, ele é muito grosso. Para ele esticar, eu preciso de uma tração forte, certo? E aí por isso que eu preciso das travas para mim poder fazer com que a minha haste ela segure, tá? Então isso daqui, a trava, ela é essencial para que a minha haste não quebre, para que a minha haste não envergue e não ocorra logo manutenção para o cliente. Então eu vou colocar uma trava tanto desse lado, como também vamos colocar uma trava desse outro lado aqui, mais ou menos nessa posição aqui. Então a gente faz o furo aqui, trava ela, e faz o furo aqui no concreto e trava ela. E a gente tem uma haste 100% travada, que não vai sair de forma alguma. Chega aqui agora. Agora a passagem de arame, como eu falei, esse é um arame bem com uma espessura grossa, né? 2,10, já falei bastante isso para vocês. Ele é um arame que ele é difícil de manusear, então você tem que ter muito cuidado e tem que ter a manha. Você tem que ir fazendo para poder pegar a manha, mas eu vou te passar alguns pontos aqui que podem facilitar na hora de você fazer uma instalação desse tipo. Primeiro de tudo quando você for fazer uma instalação desse tipo, você tem que saber cobrar. Porque uma cerca elétrica dessa dá muito trabalho, principalmente na hora aqui de passar o arame. Não é aquele arame inox 0,60, 0,70, 0,80 que você passa bem rapidinho, sobe no muro ali e já finaliza. Aqui não. Tem que saber passar, tem que fixar as hastes bem fixadas. Como eu mostrei para vocês ali, as hastes de canto, mostrei as hastes que a gente está utilizando aí. Por quê? É uma cerca que ela é industrial. Então aqui é o triplo do preço. Por quê? Porque dá mais trabalho, demanda mais tempo e demanda mais dedicação para você entregar um serviço de qualidade para o teu cliente. Estou te entregando essas dicas gratuitamente aqui. Vamos lá. Estou com a castanha aqui e vou mostrar para vocês. Esse arame você tem que ter muito cuidado com ele, porque quando você está passando, você deixa umas pontas para fazer os jump. E nessas pontas, você tem que ter cuidado que pode bater no seu olho. Então, por isso, sempre o óculos de proteção para evitar aí com que ocorra acidente, né? O capacete também e a luva, tá? Estou usando de um lado aqui porque essa mão me sinto mais confortável. Vamos lá. Como ali eu tenho um esticador, o que eu faço? Eu deixo uma sobra, mais ou menos aqui de 60 centímetros, uma sobra, para mim fazer ali a parte na hora que eu for fazer a finalização, para mim fazer o jump, que a gente chama de jump. Então eu deixo assim 60, 70 centímetros. Aí o que eu faço? Ó, naquela ponta eu venho, ó, é duro o arame, não é fácil. Aí você segura com uma mão aqui, ó, e aí o que faz o arame enrolar? É exatamente quando ele fica quente. Então na primeira enrolada que você tem que fazer rápido para que ele fique quente e ele fique maleável, tá? Então, ó, aí eu venho aqui, ó, coloquei. Se você puder, alguém puder segurar para você esticar é melhor, mas ó, o Cauã vai segurar aí para mim, ó, para você ver como é bem mais prático. Segurou aqui, o que você vai fazer? Você vai girar. A primeira girada, você já vai perceber que o arame ele vai ficar um pouco mole. Então aí, ficando mole, você vai conseguir fazer os outros giros, ó. Fez o primeiro giro, ó, ficou mole, segundo, terceiro, pronto. 3 giros é o suficiente para que segure bem na castanha. Já deixei a sobra para fazer o jump, como eu tinha falado. Aí eu venho aqui, vou colocar nesse gancho aqui, certo? Ó, ficou mais ou menos do tamanho dos outros, ó, que eu vou utilizar aqui também. Aí agora é só a gente passar. Nessa parte aqui tá bem fácil, porque a gente está em cima, tá? Então tem uma laje aqui, né, do cliente, para a gente poder se apoiar. E é só a gente vir encaixando. Vou encaixar aqui todo nas hastes de passagem, nas hastes W, certo? Chegando no final aqui, o que eu vou fazer? Vou tirar também a mesma medida de um que eu já deixei aqui, ó, para mim poder fazer o corte e deixar essa sobra. Então vou fazer o corte. Como que corta esse arame? Não é na força, tá? Corta esse arame aqui, ó. Você apertou no alicate, você entorta ele que ele vai quebrar facilmente, tá? Não precisa de força, que ele é um arame zincado, então se for na força vai ser mais difícil. Coloquei a castanha no lugar, o que eu vou fazer? Se eu começar por um lado, eu tenho que continuar nesse lado até o final. Aqui eu vou utilizar o meu gancho no sentido para cima, com a ponta dele para cima. Então coloco a ponta para cima e eu vou vir dessa forma, entrar da esquerda para a direita. Faço aqui, ó, aí eu já vou esticando com uma mão. Ao mesmo tempo que eu estico com uma mão, eu puxo com a outra, certo? Estico e puxo. Aí vou fazendo esse encaixe aqui, certo? Chegou no final aqui, ó, dou essa volta
E aqui eu vou fazer o giro da mesma coisa. Seguro na castanha com uma mão e vou fazer o giro igual eu fiz da outra castanha lá. E é só eu utilizar essa questão da quentura aqui do arame. Então quando ele esquenta, ó, ele fica bem maleável. Ó. Se pegar aqui, ó, tá bem quente, porque assim que ele esquenta ele fica maleável. Esse arame aqui até ficou mais curto. Não sei nem se eu vou conseguir fazer esse giro aqui com ele, ó. Mas se eu não conseguir, não tem problema. Eu deixei ele um pouco mais curto. Sem querer aqui, acabei deixando ele mais curto. Se eu não conseguir, eu corto ele bem aqui. Quando eu vier com o outro do outro lado, eu deixo mais longo para poder fazer. Por que que eu já deixo? Né? Se você for fazer arte lá, se você já fez a cerca elétrica comum, você vai perceber o seguinte. Quando você finaliza e depois você vem fazendo os jumps, certo? Nessa aqui não, é muito difícil você fazer de um lado e depois fazer do outro. Por isso já é bom você deixar uma sobra para depois você só ir fazendo de um lado por conta da espessura do arame. Beleza? Aí é só passar de castanha por castanha todos os 6 fios. Eu começo sempre do segundo, de baixo para cima, porque se você for andar no muro você consegue pisar tranquilamente. Depois o último eu faço com o último aqui. Depois que tiver tudo esticado os arames, é só esticar aqui e também fazer aquela centralização aqui no meio para o gancho não ficar rodando. Beleza? Vai acompanhando aí, bora. E agora, pessoal, vamos para uma parte bem interessante aqui, que é a parte da central, para gerenciar, né, toda essa cerca elétrica aí, que é uma cerca elétrica industrial. Então a gente tem ali os arames mais grossos, com uma espessura maior, como eu falei para vocês, já mostrei no vídeo. Então se você já chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que isso daí ajuda a gente a criar mais conteúdo para vocês aí, totalmente gratuito. Vamos lá, a central que eu vou estar utilizando é esse modelo aqui, ó. Vou mostrar aqui. É a ECR18i Plus da JFL, uma marca que a gente já confia, já conhece, que é uma marca excelente, principalmente de eletrificador, né? JFL Alarmes. Essa daqui é a 18i, tá? Tem uma diferença que ela tem uma versão anterior que é a ECR18 Plus, não tem o i. Essa daqui tem a diferença que ela tem o i. O que significa isso? A 18 Plus, ela é 0,5 joules. Essa 18i Plus, ela é 4 joules. Só para você ter uma ideia de diferença aí ali na hora do pulso. Ela tem também, a tensão dela é ajustável. Ela vem de fábrica 12.000 volts por pulso. E você consegue ajustar ela de 12.000, 15.000 e até 18.000 volts por pulso. Então, cara, é muita potência na cerca elétrica para você ter uma cerca elétrica funcional. Ela tem o reconhecimento de perímetro também. Ela tem, né, a programação por controle remoto. E ela tem saída de zona, né? Vou já abrir ela ali, mas vou mostrar a placa aqui também para vocês. Então, ó, um modelo que eu indico. Samuel, onde você indica esse tipo de central? Esse tipo de central eu indico para as seguintes situações. Cerca elétrica industrial, que no caso é essa que a gente está utilizando, que o arame é mais grosso. Outro ambiente, acima de 400 metros de cerca elétrica, 300 metros de cerca elétrica, é interessante você utilizar a 18i Plus, tá? E como você calcula isso? Você vai calcular ali o tamanho da cerca, né, que você tem, vezes a quantidade de fios que você vai utilizar. No caso aqui são 6 fios, são 60, 70 metros vezes 6, beleza? Vamos aqui para a central, chega bem pertinho aqui para a gente ver aqui a central. Ó, a central ela tem um monitoramento aqui que você consegue monitorar por uma central de alarme também, para ter recebimento desses eventos para uma central de monitoramento. Tem a saída de LED, tem a saída de zona para você colocar sensor. Ela tem aqui liga e desliga, né, o arme e desarme. Tem uma saída aqui de 12 volts positivo e negativo e a saída de sirene para você colocar a sirene. Aqui é a entrada de AC, né, para você colocar, ó, ela já é bivolt, então ela é 110, 220, ela vai de 85 até 265 volts AC. Aqui ó, a parte de trás dela aqui, quando você tirar ela da capa, você tem que ter cuidado para não quebrar esses fios aqui, beleza? Que a saída dela aqui, ela tem saída, retorno e aqui o aterramento, que já fica a dica. Cerca elétrica você tem que fazer um aterramento individual para ela, não vai querer colocar no aterramento do teu cliente ali elétrico. Você tem que fazer um aterramento individual, beleza? Tem aqui o capacitor e é isso, ó. Tem o fusível também, caso você queime ela, você consegue fazer essa troca de fusível. E aqui as saídas de bateria, bem simples, porém um equipamento robusto e que trabalha de forma excepcional. Ela não tem a internet nela, então preciso utilizar o módulo de internet que vai na central, módulozinho de internet que você consegue tanto colocar o Wi-Fi como também consegue colocar o cabeado, é só colocar ali na placa.
Aqui eu estou utilizando o novo lançamento da JFL, que é o controle CR2T. O controle que vem nela é da versão antiga, mas é um controle também muito bom. E vou utilizar também sirene, tá? Sirene da JFL. Tudo da JFL, qualidade. Chega aqui agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a fixação da central. E ali, no final, é o começo da minha cerca. Então tem finalização ali que vai emendar nessa outra cerca aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar a central bem aqui dentro dessa caixa de distribuição aqui. Se você ver um quadro de distribuição aqui, a central ela vai ficar aqui. Então eu vou fazer as marcações aqui na central e vou fixar a central e fazer a saída do cabeamento por fora. Vou fazer uma infraestrutura por aqui para levar até os fios da cerca que está mais ou menos 3 metros de distância. Lembrando, esse fio que sai da minha cerca, que é o fio de pulso que vai para a cerca elétrica, ele tem que ser um fio que ele tem que ficar separado de outros fios. Na instalação anterior aqui do cliente, o cara estava passando o cabo de alta junto com o cabo elétrico, junto com o cabo de câmera, junto com o cabo de alarme, um monte de mistura. Você não pode. Tem que passar separadamente, porque o pulso é muito forte e ele causa interferência nos outros cabeamentos que estão passando juntos. Principalmente uma cerca com essa potência, né, com essa robustez. Aqui dentro dela tem um manual que você pode ajustar a tensão 12.000, que vem padrão de fábrica, 15.000 e 18.000. E aqui, né, parte de programação por controle remoto, já vem um manualzinho aqui, beleza? E tem que colocar bateria, tá, galera? Bateria tem que ser na central também. Então vamos lá, eu vou fazer a marcação aqui, você vai acompanhando aí o vídeo, já deixa a tua curtida, comentário e compartilhamento, bora! E agora a parte da central da cerca elétrica, já mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente. A gente está utilizando a central da JFL, a ECR18i Plus. O diferencial dessa central, não sei se a caixa dela tá para ali, mas vamos lá, tá aí o modelo, você pegou. O diferencial dessa central é o que? Ela é uma central de 4 joules. Então as outras centrais, né, centrais comuns que geralmente os instaladores utilizam, são centrais que ela tem 0,5 joules. Essa daqui ela é de 4, então ela é 3,5 mais joules do que uma central comum. Então ela é ajustável, né? Ela vai de 12.000 volts por pulso até 18.000 volts, então é uma central bem top. Pra gente já quase fechar o nosso vídeo, já tá um pouquinho de noite aqui que a gente veio para a parte das configurações agora aqui e a finalização. Essa central ela tem também um percurso, né? A gente consegue gravar o percurso dela, então assim que eu ligar ela aqui, ela já grava o percurso. Mas eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui, ó. Vamos lá, a gente vai estar utilizando as sirenes da JFL também, controle remoto da JFL, esse modelo novo aqui que é o CR2T, e no módulo de internet a gente vai estar utilizando o ME05WB da JFL também, que se a central ela tiver o módulo de internet aqui, você consegue tranquilamente, né, tanto configurar ela pelo aplicativo do instalador, pelo Bluetooth, como também você consegue colocar no aplicativo do teu cliente para ele ligar, desligar, ver o status da cerca ali. Olha os detalhes, cabeamento passando aqui, bateria já está no lugar, o cabo de internet já está feito aqui também. Nesse caso eu vou utilizar cabeado, né? No módulo a gente tem duas opções, tanto cabeado como também via Wi-Fi. Beleza? Vamos lá, olha o detalhe aqui, ó. Detalhe aqui de infraestrutura, onde eu estou trazendo aqui a rede elétrica para a central, para alimentar a central aqui. Aqui nessa outra infraestrutura é o aterramento. Vou ver se eu abro aqui para mostrar o aterramento para vocês, ó. Olha só, se eu consigo, ó, o aterramento, certo? Então tá aqui, o aterramento tá feito, o aterramento individual para a própria central. Tinha outros aterramentos aqui, mas é sempre importante você utilizar um aterramento específico para a central. Aqui o cabeamento que está indo para a central, ele está saindo daqui, ó. A gente fez um furo atravessando aqui, para sair aqui, colocou uma caixinha e fez a infraestrutura. Está entrando nessa cerca de um lado, né, o saída para cá e o retorno na cerca da parte de cima lá. Tudo com infraestrutura, tudo no padrão, tudo protegido, instalação 100%. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o módulo aqui e vou fazer a configuração. Eu já estou com o meu aplicativo baixado aqui no meu celular, que é o aplicativo do instalador da JFL, que é esse aplicativo aqui, ó, Programador JFL. Tô até com a imagem dele aqui, ó. Ele tem essa imagem aqui, ó, Programador JFL. É só você abrir ele, dessa forma, certo? Programador JFL. Vai clicar em imagens e comunicação Bluetooth, beleza? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro conectar a central aqui, conectar o módulo, certo? Fazer a conexão do módulo, é bem tranquilo, conecta na placa aqui direto
E agora que eu fiz a conexão, é agora que eu vou alimentar a central, tá? Não posso conectar depois que a central estiver alimentada. Eu tenho que conectar primeiro, depois alimentar a central. Alimentei a central, o módulo já ligou. Ó, o módulo já ligou e a cerca já ligou também. E aí, o que a gente vai fazer? Vou conectar com o celular agora, configurar a central. Consigo também gravar os controles aqui na própria tampa aqui, mostra como você pode configurar os controles, né? Para arme, desarme, né? E também, se caso você for configurar alguma zona, ela tem saída de zona, essa central. E cara, uma central bem top, uma central bem completa. E eu indico muito aí JFL. Se você já usa, deixa aqui nos comentários para mim saber também. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários. Tamo junto, vou finalizar esse vídeo ali em cima agora para você entender todo como foi essa cerca elétrica aqui. Tamo junto. Chegamos à finalização dessa aula. Eu tenho certeza que vai mudar muito para você, que você aprendeu alguma coisa comigo aí. Então não esquece, curte, comenta e compartilha. E mostrar esse último detalhe, já mostrei como a gente começou, do começo, fixação das artes, já mostrei para vocês a central também, e agora eu vou mostrar aqui os detalhes. Então, tá faltando só a gente ligar o último fio aqui, mas aqui, ó, como funciona o percurso. O primeiro, né, o primeiro pulso de saída entra aqui, aí faz o jump lá, volta, faz jump aqui, faz jump lá, faz jump aqui, faz jump lá, volta, aí um fio só corre no primeiro fio lá, presta bem atenção. Aí ele vai lá no fim, faz jump, volta, faz jump lá, faz jump aqui e volta no retorno, que essa infraestrutura aqui, ó, é o retorno da cerca, que é o retorno da central. Aí ela passa nessa infraestrutura, desce e vai para a central. Então, como que funciona o percurso de cerca elétrica? O pulso, ele tem que ir e ele tem que voltar por outro caminho. Então, eu jogo um pulso para esse lado e jogo um para esse lado e depois os dois se encontram. É bem tranquilo isso. No curso de segurança eletrônica eu ensino bem isso. Então, como eu falei, vou dar as últimas dicas, né, de uma cerca elétrica. Primeiro de tudo, tenha cuidado ao instalar a cerca elétrica. Faça da melhor forma possível para o seu cliente. Nada de pressa, de chegar, fazer de qualquer jeito. Você não vai ter clientes bons dessa forma e não vai ter um serviço bem feito, né? Se você fizer com pressa, tudo querer ser o mais rápido possível. Nesse caso aqui, a gente demorou 4 dias para instalar essa cerca elétrica. Teve um contratempo no primeiro dia, mas aí, no caso, a gente atrasou um dia, mas eu tinha me programado para isso. Então, a minha ideia é você fazer um cálculo que você se programe para entregar a cerca para o cliente da melhor forma possível. E tamo junto, vamos para cima, continua acompanhando, se inscreve no canal e obrigado pela tua presença aqui. Bora!